Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. A pergunta que muitos cristãos se fazem é: como eu devo dirigir a minha oração a Deus? Como eu, tão pequeno, vou orar e Deus ele vai responder? O Senhor Jesus, no passado, ele ensinou aos seus discípulos como orar. É verdade. E foi assim que nós aprendemos, através da palavra de Deus, fazer uma oração não perfeita, porque nós não somos perfeitos. Uma oração que seja suave aos ouvidos de Deus. A oração que Ele se agrada e responde. Se essa é a resposta que você vem procurando, então eu peço que você preste muita atenção. Se você tiver um papel, uma caneta aí, você anota, para que quando terminar o vídeo, você venha conferir lá na palavra de Deus e Deus venha falar um pouco mais contigo, tá bom? Olha só o que diz aqui no livro de Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Talvez você ouviu isso aqui e falou: pastor, mas essa é a oração do Pai Nosso. Pois é, mas foi assim que nós aprendemos a orar. Veja que o Senhor Jesus, Ele nos ensina, o Pai Nosso, Ele nos ensina a orar corretamente. Porque no Pai Nosso nós começamos engrandecendo a Deus. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu vou orar, eu começo a minha oração assim: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entro na Tua presença, porque sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor tudo vê, tudo conhece. Ou seja, quando nós entramos na presença de Deus, primeiro, nós pedimos em nome de Jesus, porque foi isso que Ele disse em João: tudo que pedires ao Pai em nome do Filho, nos seria concedido, não é verdade? Então, primeiro nós pedimos em nome de Jesus. Em seguida, nós reconhecemos a grandeza de Deus, que é isso que o Pai Nosso faz. Ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, engrandecendo o nome de Deus. Então, quando você for orar, antes de pedir algo, ou até mesmo perdão, você tem que engrandecer a Deus, porque nós entramos na presença de Deus e Deus ele é uma autoridade. Quando nós vamos se apresentar a alguém importante, nós chamamos de senhor, de senhora. É verdade ou é mentira? De meritíssimo. Sim ou não, não é verdade? Então a Deus nós temos que nos dirigir dessa forma. Quando você for orar, não importa onde, não importa o lugar, Deus ele está te vendo a todo instante. Então primeiro você engrandece a Ele, primeiro você fala para Ele o que Ele é. Ó meu Pai, o Senhor é grande, o Senhor é infinito, grande é a tua misericórdia. E depois você pede perdão, porque o Pai Nosso nos ensina dessa forma. Quer ver? Depois que o Senhor Jesus ensina a engrandecer a Deus, Ele ensina a nos pedir perdão. Olha só. E diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tá vendo? Tá vendo como é simples? Você não precisa procurar palavras bonitas. Não. Quando você for orar, primeiro você pede em nome de Jesus, como exemplo que eu te dei, e engrandece a Deus. Você fala para Ele o que Ele significa para você. Em seguida você pede perdão pelos erros, pelas falhas, pede misericórdia a Deus. Aí depois você vai falar o que você quer falar com Deus, o motivo pelo qual você entrou na presença dEle. E você vai ver a diferença dessa oração. Essa oração chama a atenção de Deus. O Pai Nosso nos ensina a orar assim. Eu aprendi a orar assim. Então nunca se esqueça.
Quando você for orar, primeiro reconheça as grandezas de Deus. Em seguida, peça perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. Aí depois você apresenta a Deus o motivo pela qual você entrou na presença dele. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, porque foi Ele que pediu que a gente viesse aqui e te desse essa direção. Espero muito que esse vídeo ele tenha te ajudado. Então, se você não é inscrito em nosso canal, fica à vontade. Fica à vontade para se inscrever e compartilhar com aquelas pessoas que têm essa dúvida de como orar, de como se apresentar a Deus. Compartilhe, nos ajude a propagar a palavra de Deus aqui no YouTube. Você não vai estar só nos ajudando, mas também você vai estar sendo um servo de Deus a propagar o Evangelho para aquelas pessoas necessitadas. Tá bom? Fica aqui um abraço todo especial. Nós temos dia de quarta-feira o estudo do Apocalipse. Vou deixar aí na descrição, já saiu o primeiro vídeo, onde nós falamos sobre a igreja de Éfeso, a primeira carta que João escreveu quando ele viu Jesus glorificado. Jesus pediu que ele escrevesse a igreja de Éfeso. Então nós falamos um pouco sobre isso e eu vou deixar na descrição. E depois você clica lá e eu garanto que Deus vai te abençoar. Fiquem todos com Deus e até amanhã.